Boa noite. Estamos aqui mais uma vez para concluir o tema do vídeo que eu postei ontem, dia 13, cujo tema é Mulher Brasileira, Liberdade ou Libertinagem. Essa aqui é a parte B, a parte final do vídeo que o Espírito Santo me inspirou a confeccionar, né, com o propósito de tentar despertar as mulheres do Brasil. E como eu disse na parte inicial, eu não prego para agradar as pessoas, eu prego para agradar a Deus que me chamou para a batalha. Não prego evangelho de denominação, porque a Bíblia não ensina isso. Eu prego Jesus Cristo e confronto o perdido, a criatura no seu estado de pecaminosidade, mostrando o horror do inferno e a realidade do céu. Eu tive mais experiência do céu do que do inferno. Do inferno eu tive só uma experiência que Deus me mostrou numa visão, né, com um homem. Mas do céu eu já tive umas 4 mais ou menos. Uma foi em 77, aí tive outra em 97, no dia 27 de novembro de 97, o dia eu fui batizado com o Espírito Santo. Aí tive outra lá também que Deus me deu de um demônio que atacava eu e minha esposa, que o irmão Marcelo, que morava no fundo da minha casa, na outra rua, no bloco que eu morava, também participou dessa experiência. Tive mais outra também sobre meu filho, então eu tive várias. Né? Então, e já ouvi vários testemunhos também sobre pessoas que Deus arrebatou no inferno. Né? Então, o inferno é real e o céu é real. Se o inferno não fosse real, fosse uma mentira, Jesus não teria vindo morrer na cruz do Calvário para pagar o pecado do homem e da mulher. Esse é o primeiro ponto que eu quero que você reflita, mulher brasileira. As testemunhas de Jeová, essa seita do inferno adventista, negam, outras seitas também aí, outros supostos ramos, negam a existência do inferno. Quando eles negam, eles chamam Jesus de mentiroso. Porque Jesus falou e disse que quando uma pessoa, eu ou outro, qualquer outro irmão, que pregamos a verdade, as pessoas rejeitam a nós, ou a mensagem que nós pregamos, eles estão rejeitando Jesus. E quem rejeita Jesus, rejeita aquele que enviou Jesus, que é o Pai. Então é um ato interligado. Não tem como uma pessoa, eu não creio no evangelho que você prega, e ver que eu prego santidade de acordo com a Bíblia, dizer que você ama Jesus é mentira, porque se você ama Jesus, você vai obedecer a palavra dele. Jesus falou assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai, eu e o Pai viremos para ele e nele faremos morada. Então, eu quero citar meus 2 versículos de cabeceira aqui, que é Isaías 58:1 e Miqueias 3:8. Eu estou com a Bíblia com a letrinha maior, não vai ser preciso eu usar o óculos. Eu sei de cabeça, mas eu vou ler para que as pessoas possam estar chutando. Às vezes as pessoas, até por uma vírgula, um sinônimo que se coloca, já diz, como ele não tem nada o que falar, você errou naquele ponto. Então, eu vou ler o versículo, só como está escrito na Bíblia. Eu sei de cabeça, mas para que o diabo não venha querer perder tempo aí com argumentos esdrúxulos, sem fundamento, eu já meto logo o porrete na cara dele. Isaías 58:1, né, que eu sei de cabeça, diz assim, clame em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta, anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. E o outro é Miqueias 3:8, né, que também é um versículo quase igual esse aqui. Diz assim, eu sei de cabeça também, vou ler para você também aqui, daqui na Bíblia aqui. É livro de Miqueias. Diz assim, mas, de certo, eu sou cheio da força do Espírito do Senhor e cheio de juízo e de ânimo, ó. É a palavra que Deus colocou para mim. A vida de profeta é brabo. Na antiga aliança era mais brabo ainda.
para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Jacó se refere ao homem não regenerado. Israel já é o homem regenerado. Ou seja, aqui Jeremias falava tanto para aqueles povos que eram religiosos, como para aqueles que não estavam nem aí para Deus. Né? Então Jacó, quer dizer, usurpador, suplantador. Depois que ele encontra com Deus no vale de Jaboque, ele muda o nome dele de Jacó para Israel. Então aqui Miqueias fala para os perdidos e para os desviados dentro da casa do Senhor. Né? E esse vídeo aqui ele vai abranger as mulheres como um todo. Né? No primeiro vídeo, eu estava falando sobre os 3 vetores. Você assiste o primeiro vídeo, que eles são partes interligadas. Os 3 vetores principais que o diabo usa é para mudar a mulher, fazendo ela ser um instrumento do diabo para os propósitos só, tanto dele como da besta e do anticristo. Né? Porque por sexo, reis já mataram outros, por sexo já se fizeram guerras, por sexo, né? Troia foi queimada, se não estou enganado, então por sexo o homem faz tudo. E o diabo sabe isso que é muito forte, porque o sexo tem a ver com o instinto colocado por Deus em nós, o instinto de prossecução da espécie humana. E o diabo ele é um ser muito inteligente. Né? Eu admiro ele não pelo fato de ser ruim, pela inteligência que o Senhor Deus deu para ele, como o Senhor Deus deu para ele como querubim, e ele, quando se rebelou, Deus expulsou ele do céu com um terço dos anjos. E essa inteligência do Lúcifer, ele usa para enganar as pessoas mais inteligentes da Terra, porque uma pessoa tão inteligente, vou fazer uma menção aqui, né, com um jornalista, acho que era o Ricardo Boechat, que não crê em Deus, a Bíblia diz assim, diz o tolo no seu coração, não a Deus. Então, um cara muito inteligente como ele, Josué, outras pessoas aí, que o diabo conseguiu colocar na cabeça desses caras que Deus não existia. Né? Então, vê como ele é, ninguém é mais inteligente na terra, os homens que não têm Jesus, do que o diabo. E o homem de Deus, se ele não tiver o Espírito Santo, ele é enganado. Porque Jesus falou, diz assim, se possível fora o poder das trevas, ele enganaria, Jesus falou, enganaria até os escolhidos. Só que não é possível, porque o escolhido, o servo, o homem de Deus é a mulher que vive em santidade, eles têm o Espírito Santo. E esses homens e mulheres que vivem em santidade, por meio do batismo com o Espírito Santo, eles podem buscar o dom de discernimento de espírito, que é um dom que eu pedi a Deus, ele me deu. É tipo um detector de mentiras, né? Então eu vou fazer um repeteco dos 3 vetores, nós estamos aqui com 7 minutos, eu tenho 42 minutos, 47 minutos de memória, vai dar para fazer uma boa conclusão e explicar alguns pontos que eu meio que corri na primeira etapa do vídeo. Então os 3 vetores que o diabo usa, eu já falo no primeiro, mas aqui eu vou enfatizar com um exemplo mais, digamos assim, explícito e claro. Né? A mídia satânica é uma, né? Que nessa mídia satânica entra o quê? A cultura, a política e as igrejas corrompidas. Na mídia satânica, eu falo da TV, novela, uso de modelos para quebrar os padrões de Deus. Aqui na novela TV, eu entro com a cultura. Onde é que o diabo altera os valores de pudicidade dado por Deus para a mulher? Exatamente por meio da cultura, que ele vai mudando. Tem pessoas que têm pactos com ele, para você entender, querida mulher. Muitos homens e mulheres têm pacto com o diabo. São sacerdotisas, sacerdotes do diabo, que são os satanistas. Então os demônios, eles pesquisam e eles têm reunião no inferno com Lúcifer. E eu vou falar aqui exatamente da vestimenta. Porque a mulher já tinha toda cobertinha como as muçulmanas estão ali, ela não é erótica. Só a cara dela de fora, né, não são. É claro que continua no pecado de não receber Jesus, mas ali já é um fator, a vestimenta, se a mulher cobrir as partes dela de maneira que não expõe as curvas, o bumbum, a região do púbis, o modelo da peça íntima, usa aquele batom, nada que se torne a mulher sensual, né, estamos aí com 80% mais, né, de fatores, de antídotos contra a lascívia, a nudez, a sensualidade e o sexo. Então o diabo, a primeira coisa, tem que fazer com que o corpo da mulher seja o exposto, que eu chamo aqui de cena de sexo explícito ou sexo implícito, que é quando ela deixa a mulher lá com essas roupas que ele coloca através da cultura aí,
que eu vou falar aqui sobre a academia, esse bagulho todo aqui. Então, em síntese, esses 3 vetores que o diabo fala aqui, a mídia satânica, a política e as igrejas corrompidas. Na mídia satânica, onde entra a cultura, o diabo lá no inferno, como eu falei, ele tem reuniões, eles fazem pesquisa, observam como é que, no mundo todo, né, que existe mais de 2000 mais ou menos anos, então ele chega, diz, ó, fazem pesquisa, por mês se reúnem, os produtores de moda falam assim, ó, vamos fazer o demônio inspira lá os modelitos ou os servos deles, vocês colocam uma roupa dessa maneira aqui assim, nesse lugar, ver como é que os homens reagem. Hoje eu passei na rua ali, né, essas roupas que as mulheres usam de academia, que é coladinha, e com cores chamativas, os caras tudo olham para as nádegas da mulher. A mulher nem nádega tem, toda feia, velha assim, mas essa roupa aí, ela tem, ele chama psicofísica, né? A física, da parte da... como eu esqueci agora aqui, é tanta informação na cabeça. A parte da óptica, usa a ciência da óptica, combinado com o instinto natural, o instinto de sobrevivência e a natureza pecaminosa do homem, para enxergar nele sorte dos pensamentos, fazendo a mulher ser um objeto de cobiça e de sexo. Então, hoje, as roupas não são feitas para cobrir a vergonha da mulher, não, são para destacar as curvas da mulher, porque elas ficam bombadas na academia, homens e mulheres, mas mais as mulheres, quando elas vão para a academia, é o momento que eu digo assim, é o momento de auge do diabo, onde a mulher consegue sentir uma deusa, ali daquele espaço da casa dela até lá, eu vejo assim, o método do diabo, o padrão do inferno, da cultura satânica. Cabelo escorrido, luzes, que é aquela parte que a minha esposa explicou, que espida de luz, com um louro assim embaixo, né, adulterando o santuário de Deus, que eu já falei no começo, que vão para o inferno porque adulteram. Deus não autorizou ninguém a alterar o corpo ou adulterar o santuário dele, a imagem de Deus. Luzes, cabelo escorrido, um monte de ferro aqui na orelha, é uma camisa bem coladinha, barriguinha de fora com pince, não só nas orelhas, no nariz, igual o jumento, mas no umbigo, uma calça coladíssima, essa calça de academia bem coladinha mesmo. Antes elas cobriam, agora não cobre mais não. Aperta também, que é para ficar, às vezes a pessoa não tem nem bumbum, mas aperta tanto que dá uma falta. As celulites nesse tipo de roupa, elas tiram, assim como a praga da calça jeans. Então deixa suporte em todas as mulheres perfeitinha, que a mente do cara pervertido, aquilo atrai. Os demônios que inspiraram essas roupas, não são vestimentas, eles estão no corpo dessas mulheres nessas roupas também. Então, por isso que a pessoa, por que se atrai o olhar? Primeiro, pelo homem sem Deus, o homem com a natureza decaída. Segundo, pelo poder das trevas, os demônios que estão nessas mulheres. Terceiro, pelos demônios que estão nas roupas. Quarto, pela parte da luz, que existem são cores, é abacate, rosa choque. Eu observo, quando eu vou observando, eu anotando no meu caderninho e falando com o Espírito Santo, né? Então, ou aquela coladíssima, ou esse shortinho que o diabo criou, bem curtinho. O diabo pegou a tal do jeans, que é um short em forma de calcinha, que é forma triangular assim. Ele pegou o jeans maldito, eles pegaram, desbotaram exatamente em cima onde ficam os dois glúteos e na lateral em cima das coxas. Ou então elas usam a calça comprida jeans que eu vi nessa igreja satânica, que não é a igreja do Senhor, com exceção das irmãzinhas que estão ainda lá, desse tal de Daniel Malafaia, que Deus mandou lá dar um aperto neles na porta com o megafone, que 7 caras me cercaram, quebra essa irmão, deixa eu acabar de entregar o recado desse para você. Aí o outro veio pedir, pastor, dá para você pregar ali na... Todo mundo aqui acredita, o crente todo mundo que o diabo é, agora servo de Deus tem pouquíssimo aqui. Aí, abracei, problema, abracei tudinho, eu estava no jejum, foram embora, achando que eu ia cair, eles quase caíram, que eu não pedi você só pregue a palavra. Eu vou cercar você, falar um monte de coisa, mas não responda. É assim que Deus mandou fazer. Então, como eu vi nessa sinagoga do mal aí, as jovens na calça jeans toda rasgada, que é pro cara olhar, o que tem aí dentro? É o querer saber, que o ser humano é curioso. E o decaído é provado mais curioso ainda. Aí vai olhar daí, cara, onde? Dentro da região do púpis, da região íntima da menina. É assim que eu vi nessa denominação, tudo rasgada. Então, isso aí é para atrair os olhos dos homens. Aí eles potencializam isso. Como é que eles potencializam? Por meio das modas de novela, das grifes. A propaganda é um sistema satânico com o propósito de tornar a mulher uma deusa. Então, isso aqui, a mídia satânica fez isso. Aí, só que é um trabalho em conjunto. Ao mesmo tempo que ele fez isso aí, que antigamente os homens censuravam as mulheres, olha, só não pode falar com o marido, a mulher ia ir para casa. Hoje em dia não. Aí eles criaram a tal da lei maldita, Lei Maria da Penha, que é uma lei satânica, diabólica, porque o próprio Código Penal já contempla a proteção
né? Ele tutela toda a parte criminal. Porque a Constituição, no artigo 5º, diz assim, todos são iguais perante a lei. Se uma mulher matar um homem matar a mulher, eles criaram o tal do feminicídio. Eu digo, se a mulher matar qual a diferença de matar um homem e uma mulher matar um homem, matar a mulher é crime, para Deus não tem. E se o homem matar a mulher, se a mulher matar o homem, viu como vocês entenderam que vocês são burros e não têm entendimento e querem colocar aí. Se a Constituição diz que todo mundo é igual perante a lei, a mulher não é maior que o homem, nem o homem que a mulher, em termos de cidadania. Em termos de papéis é diferente. Eu já falei no vídeo 1 que Deus criou, colocou um chipzinho assim, eu estou parafraseando, no homem. O chip de autoridade sobre a mulher e o chip de submissão da mulher para com o homem. Papéis assim, um se completa o outro. É a mão na luva. Então, o que é que o inimigo faz? Criar a Lei Maria da Penha com 5 nuances, que é o dano psíquico, moral, material, físico, e tem uma coisa que eu não lembrei, assim, que eu até dei uma página no quartel sobre a Lei Maria da Penha, né, que são a lei diabólica. Aí o diabo criou guetos, que no primeiro vídeo eu falo de guetos, que são guetos. Ele, dentro da própria sociedade, ele criou arcabouços de pessoas. O Estatuto do Idoso, o idoso sentir uma panela estuda de proteção da criança e adolescente. O Estatuto da Mulher, que é essa Lei Maria da Penha, um negócio para... Aí estão querendo ficar o do negro, estão criando um dos homossexuais, dos maconheiros, tudo. Aí vira um caos, porque todo mundo quer criar uma lei, uma república ou res pública para si, sendo que Deus coloca a Bíblia como regra diferente para toda a humanidade. Faça a comparação entre o padrão de Deus, um livro único, com regras únicas, para a sociedade andar em harmonia, com o método do diabo, com várias reis públicas, com vários guetos, com vários arcabouços sociais, para que um fique conflitando com o outro. Aí fica essa guerra da mulher com o homem, com a mulher sente uma Deus, se o cara for na rua assim, ó, rapaz, bote uma roupa decente, ela pode enquadrar a Maria da Penha. Esse é o propósito da Maria da Penha, é uma ferramenta do diabo para inibir quem não compreende como o diabo trabalha através da mídia, através da política, que ele usou os legisladores, né, que são esses caras que se vendem aí, que são filhos do diabo, os homens que legislam contra a palavra de Deus, os preceitos, são filhos do diabo, por causa de voto, que é um poder temporal. Né? Por isso que é incompatível um pastor ser político. Ou o cara é político ou é pastor. Na antiga lei tinha lá o sacerdote, o rei e os profetas, eram 3 classes. Então, os sacerdotes não podiam de maneira nenhuma se envolver com política. Quando se envolveram com política, virou essa bagunça que está até hoje aí no judaísmo. Então, esses 3 vetores aqui, a mídia satânica, né, que eu falo aqui como primeiro vetor, e também eu quero fazer uma menção sobre esse aspecto aqui, que é sobre as notícias. Hoje em dia, qualquer coisinha, se o cara puxar um cabelo da mulher, qualquer coisinha feita com a mulher, o mundo se acaba. A mídia diabólica, esquerdista do inferno, comprada pelo diabo, vai lá e bota a mulher com o cara que fez, ou o homem lá que fez, ou a pessoa que fez aquilo, sataniza ele. A mulher como uma santinha, que ela não teve culpa nenhuma, até se a mulher adulterar, xingar o cara, deu muito tapa nele e bater na cara do homem. Não pode bater na mulher. Não estou defendendo violência com violência. É errado. Eu quero mostrar uma coisa assim. O ser humano, naturalmente, ele tem justiça. O cara der um soco na cara dele, o instinto dele natural. Eu estudei 6 meses de psicologia, mas eu aprendi um pouquinho. Eu li o livro do Anor Dohan, né, sobre comportamento. É instinto natural, lei da ação e reação. C. O homem está aqui, a mulher dá um tapa na cara dele, a reação do cara é contra-atacar. Se o homem der um tapa na mulher, a reação também. Então o que acontece? O mundo está sendo preparado pelo diabo para fazer da mulher uma deusa, ela é intocável. Então, por isso que hoje em dia, eu fui, um exemplo aqui rapidinho, eu fui pregar, esse domingo eu preguei numa praça que Deus mandou, fui pregar na pracinha lá que Deus mandou também, perto da creche do meu filho. E deparei com 4 meninas e um menino. Achei de pisse, brinco, aquele shortinho que mal cobria, digo, meu Deus, que antigamente as meninas usavam saia abaixo do joelho, porque essas igrejas que as mulheres usam, né, eu vou falar de denominações, saia até o joelho é imoral, por quê? Quando a mulher senta, automaticamente a saia não cobre a frente do joelho dela e fica mostrando o fundo da calcinha, são obrigados a ficar com a perna bem juntinha. O pastor, supostamente, que vê isso e não chama para corrigir, minha filha está fora, esse pastor é do diabo, porque ele é covarde. Deus disse que o pastor covarde, ele não vai herdar o reino do céu, os tímidos. Então, às vezes, isso é a função do pastor,
da esposa dele, porque a esposa pode ter que ser um exemplo e não pode ser covarde, né? Porque é exatamente isso que está acontecendo, né? E os pastores se venderam por causa do dinheiro, tem medo de falar, que se falar, a menina vai embora, eu não quero mais meter, tem medo de sofrer processo. Eu não estou nem aí para processo, eu quero alertar você para o cinema, para o inferno. O que é que mais vale? Eu ser processado por dizer que a mulher, ela vai para o inferno, é imoral, indecoroso, ante a luz de Deus, que é a palavra dele, a Bíblia, dizer, ó filha, você vai para o inferno por usar calça comprida, que deixa seu bumbum protuberante, estimula os homens a olhar. Usar um short curto, né, o short, qualquer short, bermudão, frouxinho, uma coisa puxa a outra. É assim, senão não. Ou é um vestido aqui pelo menos no meio da perna, que não seja colado, da perna, que não seja colado. Que a parte é muito quente, usa uma roupa mais grossa para não mostrar o seu bumbum, o contorno, de maneira que você não seja um instrumento usado pelo diabo para instigar nos homens o instinto sexual. E essas roupas que eu falei aí, ó, saia curta, vestido curto, colado, salto alto que joga o bumbum da mulher lá pra cima, além de fazer mal pra coluna, pro cóccix, deixa ela erotizada, quando ela vai andando ali, é toque, toque, toque. Perfumes fortes, cabelo pintado que adultera. Uma coisa é a adulteração da imagem de Deus, que é pintura, batom, cabelo pintado, brinco, piercing. Pastor, um brinquinho, um brincão. Minha filha, por um pecado você vai pro inferno. Roubar R$ 1 para Deus é ladrão. Botar um brinquinho, um furinho só, mas um brincão. Furinho só, um brinquinho, é pecado, adultera o corpo, a imagem do Senhor. Pergunta para você pediu permissão? Deus, o Senhor me deu permissão. Deus falou assim, está autorizado a furar. Deus não impede você furar, mas ele não autoriza na Bíblia, vamos pegar aí, ó, a adulterar a cor do cabelo, a boca, encher a orelha aqui, bota um. Não, mesmo lixo, brinque e mesmo lixo. Então, o inimigo pega a mídia satânica para potencializar na mulher, diz, a mulher agora é livre, porque eles pegam só metade da história. Não, a mulher sempre foi opressa coisa nenhuma. Quando Deus criou Adão e Eva, andavam os dois pelados lá, caíram, colocaram a roupa. Deus censura a roupa deles que eles colocaram em Gênesis capítulo 3, versículo 7. Eles botam folha de figueira e no versículo 21, Deus censura a roupa de figueira dele e coloca a veste nele, vestindo, dizendo assim, Deus o vestiu, pois estavam nus. Então, Adão e Eva tinham um papel maravilhoso, Deus sempre, o Adão cuidava de uma coisa, a mulher com outra, sendo vendida, e ao longo da história o diabo foi pervertendo a mulher em algumas sociedades. Os próprios homens vulgarizaram a mulher, então agora, como está globalizado o mundo, esses padrões foram quebrados e a mulher, juntamente com os demônios, vem com todo o poder das trevas para tornar ela sublevante ao homem, tornando-se uma deusa, criando lei para deixar a mulher intocável, ela pode xingar você. Eu passei uma vez na rua ali perto, embaixo, aqui perto onde eu moro, rapaz, a mulher dizendo cada palavra para o homem lá em cima com medo, porque se o homem falar, ele que, em vez dele ser o autor do fato, ela vira vítima e ele o autor. Eu digo, meu Deus, dá muita revolta que eu vi ali. É a coisa horrível. Mas para não nem falar, que é até torpe dizer, né? Então, o alvo do diabo é colocar para a mulher essa suposta liberdade para ela fazer tudo o que ela quiser, sem limites. Vou dizer que daqui a um tempo a mulher vai andar nua na rua, nessas passeatas de São Paulo, ela bota o seio para fora, vão andar pelado. Isso aí é libertinagem. Como lá no Rio Grande do Sul, através da cultura barra arte, os caras botaram um cara nu para você pegar no pênis do cara. Ainda bem que o Ministério Público entrou com ação e impediu. É cultura. O diabo entra na porcaria da cultura. Toda cultura que ele confronta os princípios de santidade, moralidade, pudicidade, é temor aos preceitos de Deus, é do diabo. Entendeu? Então vamos aqui. Mídia satânica, expliquei. A política fomentando a lei, por meio desses políticos corruptos aí que querem criar lei para os guetos. E as igrejas corrompidas. O que as igrejas corrompidas fazem, gente? Elas avalizam o que está acontecendo no mundo. Estamos aqui já com 24 minutos. Deve durar uns 37. Já estou terminando já aqui. Aí eu vou falar aqui sobre o propósito do diabo, né? Os dois propósitos dele fazendo a mulher tornar esse objeto de sexo aí. As igrejas corrompidas. Eu vou falar aqui a linguagem cultural. O que é a igreja corrompida? São todas as denominações do mundo e do Brasil, né? Que eram um grupo de pessoas assim. Imagina só, Deus levanta a igreja dele, a líder, depois que os apóstolos morrem, os homens que ficaram muito foram se corrompendo. Aí o Senhor faz o quê? Deixa um remanescente, como Israel. Sempre houve um remanescente de Israel. Aí o diabo vai corrompendo.
Aí, por exemplo, assim, vou dar um exemplo aqui. Metodista, Presbiteriana, Batista, Assembleia Congregacional. Essas 5 aí, depois entra Deus é Amor, lembra do Brasil. Se você pegar essas denominações, há uns 50 anos atrás, você vê que as mulheres todas tinham o mesmo padrão. Até no sistema corrompido, que eu chamo de igreja mundana, que é a igreja católica. As mulheres usavam anáguas, saia abaixo do joelho, mais ou menos metade da perna. Era assim, porque naquele tempo a corrupção não tínhamos a mídia, a televisão, era pouca pessoa que tinha, não tínhamos internet, o diabo não tinha essa ferramenta poderosa. A ciência não tinha se multiplicado tanto como se multiplicou hoje, com o advento do tal do Zap, as redes sociais, é questão de bilionários de segundos, as coisas são divulgadas. Então, hoje, com o advento da mídia, a mulher consegue se exibir mais, vou dizer assim, porque todo mundo tem um celular hoje, tem o Zap, a mulher consegue ficar assim. Então, com a televisão pregando a praga da Globo, que pregou a quebra dos padrões, santo de Deus, o homem o cabeça, a mulher auxiliar a disjuntura, a mulher começou a arranjar emprego, começou a se sentir independente do homem, queria mandar no homem, a introdução das mulheres nas Forças Armadas, tudo isso aqui começou a fazer a mulher sentir uma deusa. Por isso que Deus falou assim em Gênesis, lá, quando eu falo lá, Gênesis 3,16, Deus falou assim, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Deus sabe que se a mulher não tiver o domínio do homem, o diabo manipula, porque ela é o vaso mais fraco, tanto nesse aspecto aqui, como fisicamente. Foi por isso que mesmo o diabo conhecendo Adão há mais tempo, Deus primeiro cria Adão. Eu não sei quanto tempo Deus ficou entre criar Adão, a Bíblia não fala isso, a Bíblia se cala, e quanto tempo depois criou a mulher. Acho que não foi muito tempo, não. Eu não sei. Se eu falasse, pastor, eu estou mentindo. Mas Deus cria a mulher depois. E ele dá um papel maravilhoso para ela. E por que o diabo tentou primeiro, Eva não tentou Adão? Porque ele já sabia, ele conseguiu perceber que a mulher é fácil de ser seduzida. A mulher é emotiva, o homem é racional. É a natureza dela. Isso Deus não mudou. Mas que ela tome remédio, corte um lado da cabeça assim, que é mais lésbica. Eu vim aqui, Deus me explicou, meu servo. Por que as lésbicas e os homossexuais, um lado raspado e o outro comprido? É o demônio que representa dois sexos. O cabelo raspadinho nas lésbicas representa o lado masculino. E o cabelo comprido o feminino. Nos homossexuais, o lado raspado representa o lado do macho, que é o cabelo curto do homem, como a Bíblia fala. E o lado comprido é o lado feminino, que é um demônio. O Astarote, o Astarte, é o principado que manobra essa parte do homossexualismo e do lesbianismo. O demônio consegue mostrar isso através de como ele faz o corpo da pessoa ficar depravado. Então, as igrejas são corrompidas. É exatamente isso. Como eu disse, essas igrejas foram se decaindo da graça. Os líderes foram se vendendo, envolvendo com o ocultismo, com política, com poder. Como não quiseram voltar atrás por causa do dinheiro, né? Então, eles não têm mais coragem de chegar e confrontar isso. Ó, filha, disciplinar, 6 meses de disciplina porque você cortou seu cabelo, tá de batom. Sabe, o que ela faz? O diabo criou as igrejas neopentecostais. Aí, pastor, não quer, eu vou para outro, porque eles com medo de perder dinheiro para manter a igreja, porque eles não querem mais evangelizar. Porque quando é um pastor de Deus mesmo, que ele é compromissado, pode perder 50, mas Deus manda 5 capacitados para manter a obra dele de pé. Porque se o diabo, a pessoa, 50 foi embora, com 5 servos de Deus, numa igreja, 5 homens e 5 mulheres de Deus, compromissados com a verdade, eles têm mais poder, são mais valorosos do que 5 mil numa igreja mundana. Vou pegar um exemplo aqui. 5 crentes, né, de uma Assembleia de Deus conservadora e 5 mil dessa mundana, desse tal de Tuninho, que pintou o cabelo. Né? Tuninho Antunes aqui, que Deus mandou eu pegar na porta, levar um recado para eles duro, para ele e para tal de Daniel Malacheia. Não se combate com guerreiros mortos. As pessoas que estão no pecado, eles são mortos. Então, o que o diabo fez? Hoje, ele potencializa esse falso evangelho, essas doutrinas maléficas e diabólicas. Dessas igrejas corrompidas, ramo de Madureira, até na Assembleia Tradicional de onde eu vim, né, porque aqui eu não sou compromissado com denominação. Nasci no Evangelho, né, com quase 5 anos na Assembleia de Deus, passei 10 anos na Igreja Batista da Fé, aí em 97, Deus moveu as águas, eu voltei para a Assembleia de Deus, que ainda era conservador ainda. Nessa época já havia tido a divisão, quando o Manuel Feira foi expulso em 89, tomou a de Madureira, e que ele comprou aquela coisa que agora é a editora dele, a Betel, e criaram a liçãozinha dele lá. Então, o Manuel Feira tem pacto com as trevas, os filhos dele, e esse povo aí dividiu, os que eram simpáticos com as trevas, todos ficaram com ele, liberaram tudo. Então, usaram a mídia
Porque a mídia tem um poder muito forte, o canal de televisão prega o evangelho light. Então essas igrejas mundanas, que eram conservadoras, estão tornando mudando, juntamente com as igrejas neopentecostais, elas estão sendo usadas pelo diabo para potencializar o falso evangelho, dando aval para as mulheres. Que uma das coisas que o diabo usa hoje em dia é o negócio da tal de mulher pasteira. Ou seja, invertendo o papel da mulher. Que o apóstolo Paulo diz que não permito. Eu acho que o único que não tem é na presbiteriana ainda. Que eu não sei, porque eu não prego, eu não pesquiso. Eu oro ao Senhor, Ele me fala as coisas. O que eu sei que Deus me fala. O que eu não sei, Ele não quer que eu saiba. Eu não tenho que escacaviar de ninguém. Eu prego a verdade para arrependimento e salvação das pessoas. Então, o diabo potencializa o pecado, avaliza a lasciva sensualidade, botando as mulheres à frente, porque o diabo, se ele botar a mulher à frente, ele tem que preparar o mundo para o anticristo. E o mundo tem que ser um mundo simpático ao lesbianismo e ao homossexualismo e às igrejas ecumênicas com mulher pasteira, bispa, presbítero, todos esses lixos do inferno aí colocados, se sublevando. Não é pastor? A mulher não pode pecar, todo mundo é os servos de Deus. E ele falou, vós ser minhas testemunhas. Qualquer um homem ou uma mulher pode testemunhar da salvação de Jesus. Agora, manobrar a igreja do Senhor para o aperfeiçoamento dos santos, conforme está em Efésios 4, 11, 12, sobre os dons, ele deu aos homens. Aqui tem um vídeo sobre isso, né? Então, é assim que o diabo está potencializando o mal, um evangelho falso, lânguido, depravado, mundano, como eu falei a igreja batista da tal de Mundial Pentecostal, um lixo, as meninas, é vergonhoso. Nessa do Tuninho, fui lá, tudo calça rasgadas, tudo calça comprida, do Tuninho meu, desse aqui do Amazonas, é o que eu falei aqui, é o Tuninho meu. Lá também no Malacheia, do Daniel Malacheia, na esquina do pecado também, eu vi. É só nós vamos ver. O que antigamente estavam certos, hoje estão errados? Hoje estão errados, agora tinham certo. Deus me falou sobre eles. Deus me falou sobre José Wellington, falou sobre o Cida Malafaia, sobre o Samuel Câmara e o Manel Ferreira, esses 4 caras aí. Já tem um vídeo que eu falei sobre isso aí. Quer eles queiram ou não, querem que eles ouçam, se arrependam. Que eles não vão voltar atrás, não. Deus já me falou que eles não voltam. São soberbos. Então, essas igrejas corrompidas são as piores, porque elas avalizam o erro. Não, o diabo coloca na mente dos líderes milhares de desculpas. Não, minha filha, isso aqui é o coração. Antigamente era assim. O cara veio me contar essa semana uma coisa, eu fiquei horrorizado. Que antigamente os cristãos não jogavam futebol, que futebol é do diabo, porque o pastor pegava o dia assim, ó, parábola. A palavra parábola. Digo, não, eu nunca tinha visto na minha vida. Eu ri. Digo, é muito cinismo, cara de pau. O cara que usa esse argumento para justificar que antigamente ele não podia jogar. Mentira! Os pastores que eram servos de Deus, que não apoiam esse lixo do inferno, porque o futebol tem origem macabra, é porfia, tem gritaria, bebedeira, xingamento. Eu fiz um vídeo sobre isso. Né? Esse tal de Cida Malafaia, eu vi profanando o altar do Senhor. Está dando glória a Deus lá, é o Deus desse século que está dando com a porcaria do troféu, em cima do altar. É o altar do inferno. Né? Então, entenderam que as igrejas mundanas, corrompidas, elas são a ferramenta mais poderosa usada pelo diabo para fomentar, para potencializar, né? Para contra-argumentar aos padrões de santidade e papéis dados por Deus à mulher que não foram mudados. Tá? Essas são as piores que tem, porque nessas mundanas batistas, a mulher com calça apertada, lá em cima tocando as 2 bandas da parte íntima dela, assim, de fora. Meu Deus, não se vê que isso é indecoroso. Pergunte para um padre que é um cego. Pergunte para um ateu aí, um cara que não sei, puxa, eu achei indecoroso. Porque o ateu, a vida continua nele lá, a vida é dada por Deus. Ele pode não crer no Senhor, ele está morto espiritualmente, mas tem alguma coisa de Deus nele, assim, a essência, o senso ético-moral não está de todo corrompido. Então, esses 3 vetores aqui, o diabo usa para potencializar na mulher a depravação. Continuando. Como usa? Né? Nós estamos aqui 34 minutos, mais 10 minutos eu termino. Como é que ele usa? Eu fiz em forma de um esbocinho aqui, ó. Explorando e potencializando os potenciais femininos da lascívia, sedução, sexo, sensualidade, beleza escultural, né, quando ele dá audiência nessa TV do inferno, né, a moda feminina de ser e ter a liberdade, entre aspas, e o instinto de rebelião. Com que propósito?
O diabo faz isso aqui. Ele quer potencializar esses aspectos. Eu falei, sexo, sedução do dia. Qual é o propósito dele? Ele tem um objetivo, o diabo. Né? De tornar a mulher ou fazer ela se sentir uma deusa. Fazendo os homens, meninos, meninas, os jovens, adultos e velhos, serem diariamente bombardeados. É o que aqui no Rio de Janeiro tem, meu amigo. Aqui, eu já fui em alguns estados do Brasil, eu não fui para o sul. Eu estou no Rio de Janeiro desde 95. Vim para cá em 95, nós estamos hoje em São Vinha, 14 de janeiro de 2020. É bastante tempo, tenho mais tempo aqui do que fora lá na minha terra, que é o Amazonas. Então, quando eu cheguei aqui em 95, eu visitei algumas igrejas, a Assembleia de Deus do Governador, eu vi como é que era. Hoje está um lixo, um nojo, uma vergonha. Até as mulheres batistas eram diferentes naquela época. Então, hoje em dia é um bombardeio. Eu vou na rua assim, eu vejo até as menininhas pequenas. O diabo conseguiu perverter tanto no nosso país, nesse aspecto. As mães vestem as filhas do mesmo jeito, o mesmo espírito que está na mãe. Elas já bandam caminhando um shortinho desse que mal cobre. Assim, eu ando com a cara pra cima. Eu chego com o pescoço dolorido. Por quê? Como eu sou um servo de Deus, eu fico cercado de treva, eu tenho que olhar para cima, porque meus olhos não ficam olhando para a região da perereca das mulheres, que é muita nojeira. Se você não tiver em Deus jejum, oração, olhe, eu jejuo praticamente todos os dias. Porque tu tá mal de jejuar. Porque eu bombardeio a oração, expedição, leitura da palavra, senão o cão te ataca. Aqui é horrível. É velha, é nova, é tudo. E as crentes hipócritas, como eu falei, eu citei um exemplo aqui de uma mulher, o tal diaconisa dessa congregação aqui, Terra Bela do Jorge, que o pastor Jorge, eu falo mesmo para ele que Davi adulterou, Deus não escondeu o pecado de adultério dele, né? Uma tal diaconisa dele, uma vez eu fui evangelizar, eu disse ali na ruazinha embaixo, onde tem um homossexual culturando para Deus salvar ele, eu cheguei lá, eu olhei assim a mulher sentada na calçada, com o short colado, que ela vem para a igreja do Jorge, para a denominação da congregação, vestida até o pé. Mas estava lá um domingo sentada, apertado, com as duas partes, e eu virei o rosto. Eu olhei assim, tirei o rosto, meu Deus, me cubra com teu sangue. Aí eu quase não soube o que falar para ela, porque eu dizia, só sei do folhetim, mas eu não consegui, eu me senti acuado, sem ação. Chorei depois, de vergonha. De como é que esse pastor não vê isso aqui? Como é que uma mulher se dá, dizendo diaconisa, que não tem essa porcaria de ser diaconisa? Uma mulher que trabalha lá, ajuda nos trabalhos da congregação dele lá. Naquele vestimento, imagina, ela chama uma menina pra lá pra visitar e ela tá lá na porta. Aí do dia a menina passa na porta da casa dela, vê aquelas roupas acolá impúdicas, indecorosas. Ali perto tem uma mulher católica, perto do seu Heleno. Aquela mulher ali, ela bota até o short dela, eu nunca vi ela com o shortinho apertado. É uma bermuda frouxa, eu digo. Tá menos mal do que aquela suposta diaconisa desse cara aí, do Jorge ali, da Terra Bela, do que uma mulher católica, eu vindo pra missa, tá mais púdica do que aquela suposta diaconisa lá. Uma vergonha. Deus é minha testemunha, eu vi. Eu tava com outro pastor, com o pastor Marcos, né, que era a última igreja que eu ajudei a pastorear lá. Ele tava comigo, o Marcos. Acho que ele tava comigo sim. Até ele disse, varão, ó, o negócio é verdade. Eu tenho que falar. Não é pecado nenhum, é denunciar para abrir o olho e dizer, pô, vocês estão enganados, gente. Não tem o Espírito Santo, é que naquela hora o Espírito Santo naquela mulher não estava. O Espírito Santo não fica numa mulher habitando com aquela roupa, aquelas vestimentas imundas que ela estava com lá. Então vamos aqui. Diariamente bombardeado com cena de sexo implícito e explícito. O explícito são as fotos das mulheres que tem ali dos filmes pornô, da revista pornográfica que tem aí, lá na cidade tem. E o sexo implícito é o pior dele, essa roupinha apertadinha. Todo mundo sabe que a mulher tem uma nádega, tem um reto, uma região do púpis, um seio, uma perereca, coxa. Todo mundo sabe. Mas o cara acha que o homem não é, meu filho. O orgasmo é no homem, não é na mulher. Mas o diabo coloca suposto aquela que tem o bumbum dela mais assim, você tem mais prazer com ela. Não é. É engano. Quando o cara é casado, o orgasmo não é nele. E ele faz a mulher ter. Então o diabo engana de maneira tremenda a mente desses bobões aí para que eles sejam enganados e vão enganando as pessoas. Então, o cara é bombardeado, né, com cena de sexo implícito e explícito, levando o mundo a tornar-se uma Sodoma e Gomorra, virar um bacanal. Mulher nos postos de gasolina, eu coloquei exemplo. Tu vai hoje em dia, o diabo sabe que a mulher com a roupinha assim, ela vende. Em todo lugar que bota a mulher, propaganda, a mulher no posto de gasolina, calça coladíssima para deixar os homens, o cara vai lá porque ele quer ver o bumbum da mulher e o pubis dela. Me diga, filha, se isso não é pecado.
pastores do Brasil todo, de toda denúncia, não é pecado. Você que não é evangélico, mas tem um mínimo senso de pudor e modéstia, não é vergonha? É mostrar as duas bandas da parte íntima da mulher. O que o cara vai pensar em Jesus? Vai pensar em sexo. Só um tolo que vai dizer, não, pastor, fez Jesus. Mentira! E eu, como pastor, tenho que denunciar isso, porque está podre nas igrejas mundanas, né? Aqui em Campo Grande está tudo assim. Então, continuando aqui, né? Contaminando as mentes ao máximo possível, atraindo a ira de Deus sobre a terra. Esse é o diabo. O diabo, eu disse, o diabo odia o ser humano, porque ele tem inveja de nós, porque nós, quando estivermos vivos, se nos arrependermos, entregar a vida para Jesus, crendo no sacrifício vicário dele, e se mantiver salvo até nesse caminho até morrer, vai para o céu. O diabo ele não tem mais chance de salvação, porque ele quer destruir o máximo possível as pessoas. Propósito do diabo. Preparar o mundo, estou concluindo já. Nós estamos aqui em 40 minutos, eu tenho mais 7, 4 minutos e termino. Esse vídeo deve ficar 44 minutos. Primeiro propósito é preparar o mundo para o anticristo e a besta, que são homossexuais e do mesmo espírito de lesbianismo, pondo as mulheres no aspas e fechava comando do mundo em pontos estratégicos, por vontade permissiva de Deus. Tudo isso aqui tem permissão de Deus. Porque o mundo começou em ouro, termina em barro e ferro. É a permissão de Deus. Deus fazia essas mulheres ficar tudo corpo lá no corpo, elas viram que era a mão de Deus, mas não. Deus não impede o mundo de se depravar. Ele diz, ó, o evangelho, o caminho está aqui, andai nele, ele coloca o remédio. O cara toma se quiser. Remédio é Jesus Cristo. Continuando. Por vontade permissiva de Deus, pois sabe que a mulher, o diabo sabe, ela é seduzível por natureza. E assim fica mais fácil para o diabo conseguir os seus sórdidos objetivos de corromper a humanidade. Tudo isso limitado pelo poder soberano de Deus. Mas será executado. Vai ser executado sim. Por causa do livre-arbítrio dado por Deus à mulher e aos homens. É o livre-arbítrio. Você pode fazer o que quiser. Dar o reto, ver filme pornô, se masturbar, ser um pastor covarde, passa a mão no pecado, você Tunil, você Daniel Malacheia, que apoia essas imundícias que estão na natureza, virar, se joga tudo nu, sem vergonha, tinha todo mundo disciplina, ó, não vai ter oportunidade se continuar usando roupa aqui. Porque não é lavado e remido o sangue do cordeiro. Meu conselho para você, mulher, eu tenho aqui, primeiro conselho, reassuma a sua honrosa posição dada por Deus, que é em Gênesis 3,16, e o versículo de Timóteo 5,14 que eu vou ler, estou concluindo já, né? Nós temos aqui em 43 minutos, Gênesis 3,16, Deus falou assim, né? O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará, e 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e 14, eu vou ler, diz assim, do 9 ao 14, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas, abre parênteses, como convém a mulher que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia, na fé, no amor e na santificação. É rara a denominação hoje que lê esse texto aqui, mas vocês vão para o inferno, são covardes, vocês não querem mais obedecer ao Senhor. Outro texto que eu quero ler para você, querida mulher, está em cima, esse mesmo Timóteo aí, capítulo 5, versículo 14, que diz assim: quero, pois, que as que são moças, as mulheres, se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao diabo de mal dizer. Então, reassuma a sua posição honrosa que Deus lhe deu. Terceiro, não vale a pena ser livre para pecar e ir para o inferno. Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Né? Diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, para você, querida mulher, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança, que é o arrebatamento, e o aparecimento da glória de Deus, da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir, ou seja, salvar,
libertar de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Entrega-te a Jesus e arrepende. Mateus 11:28 diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Tem mais, mas não quero ler, não. Estou acabando aqui. Não pactue com a maioria pervertida e corrompida. E, por último, quero deixar um versículo para você aqui. Né, cuidado com o tempo aqui, tem mais 2 minutos ainda. Provérbios 31:30, né, que é o versículo que eu deixo para todas as mulheres do meu Brasil. Né, esqueça a denominação. Olhe para a Bíblia. A mesma Bíblia que está na Batista, na Metodista, Presbiteriana, porque cada um interpreta diferente, que o diabo perverteu. O maior e melhor intérprete da Bíblia não somos nós interpretamos literalmente. O maior intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. Ele diz assim, o real significado da palavra. Olha aqui para você, querida mulher do Brasil. Diz assim, Provérbio 31:30. Enganosa é a graça, e vaidade a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Você pode ter seu bumbum desse tamanho, ficar bombadinho, encher seu corpo de pince. Tudo isso aqui vai levar você para o inferno. Lá no inferno é nua, os demônios vão te torturar 24 horas até você ser julgado e lançado no lago de fogo. Nada disso vale a pena para ir para o inferno. Mas isso vale a pena você abandonar todo esse lixo, entregar a vida para Cristo, para ir morar no céu. No céu você vai ter uma vestimenta até os pés, branquinha, como eu já vi como é que é. Idade de 20 anos mais ou menos, nós não vamos ter dor de cabeça, não vamos ter nada. Tudo vai ser novinho lá. O que é que você escolhe? Servir ao meu Deus ou servir o diabo? Eu digo, sirva ao meu Deus. Arrependa-se, mulher do Brasil.